Olá! Para todos que estão assistindo esse vídeo, eu desejo a paz do Senhor para a vida de vocês. Fico muito feliz em poder voltar aqui e compartilhar com vocês sobre coisas de Deus. Para os meus alunos, muitas saudades eu tenho de vocês, imensas saudades. E para aqueles que não são meus alunos, também não há problema, uma honra e uma gratidão, gosto sempre de falar isso, poder vir aqui voltar a compartilhar com vocês sobre nossa lição de EBD. Eu queria que vocês abrissem comigo, nossa lição é número 3, e tem como título ou tema a questão de obediência cristã. A obediência na vida de um cristão, a implicação que isso traz nas nossas vidas, né? Se vocês estiverem com a lição, é importante que vocês acompanhem comigo que uma coisa interessante que ela traz. Nesse título mesmo, essas duas palavras aqui, 3 na verdade, em azul escuro, eu acho, enfim. Em destaque aqui no meio da lição, vocês vão perceber que ao lado da palavra obediência, ele trata outra palavra interessante. Inclusive, eu manifesto aqui minha gratidão e honra às pessoas que fizeram essa lição. Foi muito interessante trazerem essa outra palavra ao lado da obediência, porque normalmente não fazemos isso quando falamos de obediência. Essa outra palavra que está do lado, para quem não está acompanhando comigo, infelizmente, é a adoração. O título é Obediência e Adoração. É muito interessante isso, e vocês já percebem uma grande linha de discussão que vamos traçar aqui durante esse vídeo acerca dessas duas palavras e da relação delas com o tema de obediência cristã. Vale lembrar também, antes de começar a lição, que a temática, um assunto mais amplo que está englobando esse tema de obediência cristã, nossa temática é sobre família cristã. Vocês já tiveram 2 aulas com a tia Kati, linda. Mas é bom eu firmar aqui com vocês um objetivo muito grande que há em tratarmos sobre assuntos concernentes à família cristã. Claro, aqui nesses temas de lição, por exemplo, esse tema de obediência, nós iremos tratar sobre a questão de obediência aos pais. Só que essas lições, elas não vão servir para que a gente restrinja as nossas discussões apenas a isso. O objetivo dessas lições é partir dessas discussões, dessas situações na família cristã, entender a profundidade espiritual e o que Cristo quer trazer para as nossas vidas a partir dessas representações e dessas situações que ocorrem na família cristã. Traduzindo com as palavras da lição de hoje, partimos dessa ideia de obediência aos pais e vamos entender, por trás disso, a reflexão sobre a obediência cristã que nós devemos ter a partir dessa situação familiar. Tudo bem? Nossa aula vai ser dividida, eu vou dividir com vocês, em 3 grandes partes. E a primeira parte, em vez de falar sobre a questão da obediência em si, vamos falar sobre o contrário dela, sobre a desobediência, desculpe. Para isso, eu queria que vocês abrissem comigo, lá em Mateus, capítulo 15, o versículo do 1 até o 9. Isso mesmo, do 1 até o 9. Começa lendo, tá bem? Mateus capítulo 15, versículo 1. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Então Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Em outras passagens, vem também a questão de amaldiçoado, enfim. Mas vocês afirmam que alguém que disser ao pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como uma oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai ou sua mãe. Assim, por causa da tradição de vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está completamente longe de mim. Em vão eles me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. As passagens que tratam de Jesus, não somente criticando os fariseus, mas, vamos dizer assim, dissecando, expondo plenamente
os costumes e os atos dos fariseus são sempre passagens bem, vamos dizer assim, ácidas. São sempre passagens que a gente pensa que Jesus está falando dos fariseus, mas na verdade ele está falando de todos nós. Está falando sobre costumes que, assim como os fariseus tinham, nós também temos em nossas vidas. Por isso que há a proposição de as pessoas colocarem isso na Bíblia. Porque justamente não está falando apenas dos fariseus, mas sim de todos aqueles que possuem esse costume farisaico. Essa atitude farisaica que a gente chama. Né? E que atitude farisaica é essa? Só explicando um pouco sobre o que a gente tratou nessa passagem. Os fariseus eles chegam para Jesus e questionam Jesus por que os discípulos, na visão deles, não estavam lavando as mãos. Lavar as mãos, a gente sabe que era um costume, uma lei, inclusive, judaica. Quando você praticava isso, as pessoas reconheciam você obedecendo a esses costumes e leis, a essa tradição judaica. Então, os fariseus eles veem que os discípulos não estão fazendo isso e, portanto, questionam Jesus por que eles não estão fazendo isso. Ou seja, eles questionam Jesus por que os discípulos estão tendo atitude de desobediência. Ao ver deles, na visão deles. Só que Jesus, então, ele amplia essa discussão para, vamos dizer assim, utilizar esse mesmo argumento dos fariseus e contra-atacá-los. Porque os fariseus estavam falando sobre essa questão de lavar as mãos. Só que Jesus ele chega e diz, certo, vocês externamente lavam as mãos, mas internamente essa lavagem não é concretizada. Para as pessoas verem que vocês são judeus de nascença, vocês fazem essas tradições para mostrar a eles, ganhar privilégios a partir disso. Mas dentro de vocês, essa obediência, esse desejo de vida obediente aos costumes, não está concretizado. E ele mostra isso, por exemplo, quando ele fala sobre essa questão do pai e da mãe, da obediência do pai e da mãe. Para algumas pessoas, quando leem essa passagem, pensam que Jesus saiu da discussão. Depois voltou, quando fala de Isaías. Só que, não imagine isso. Jesus, quando ele falou, qualquer ajuda que eu poderia dar quando os fariseus... No caso, Jesus, ele traça o que os fariseus fazem com relação aos pais e às mães deles. Porque eles chegam e dizem... qualquer ajuda que eu possa lhes dar, já dediquei a Deus como oferta. Ou seja, eles utilizam a desculpa de dar a Deus como oferta para desobedecer um dos principais mandamentos que tem com relação à obediência ao pai e à mãe, a honra ao pai e à mãe. E os fariseus eles utilizam uma outra situação para mascarar a vida desobediente que eles têm para com Deus, porque desobedecem os pais e as mães. Então, percebam, Jesus... ele está tratando sobre uma questão que os fariseus fazem internamente, mas que externamente as pessoas não observam porque eles estão, teoricamente, utilizando-se de outras coisas para dizer que estão agradando a Deus com as suas ofertas, mas que, na verdade, dentro deles, aquilo não está sendo concretizado, aquilo não é real. Por isso que ele chama eles de hipócritas. Por isso que a gente volta nessa passagem com relação eles lavam externamente as mãos, mas internamente as mãos deles estão podres. Podemos fazer essa metáfora. Por fora, você está propondo essa vida de obediência a Deus, de obediência à lei, de vida agradável a Deus. Mas por dentro, aquilo dali não é real, aquilo não é verdadeiro. A hipocrisia se estabelece a partir disso. E é interessante nós falarmos sobre essa questão de desobediência, porque a gente entra no tópico propriamente dito, a questão da desobediência. Por que vamos discutir sobre desobediência? Talvez vocês estejam se perguntando, né? Por quê? Assim, normalmente, quando falamos de pecados, eu quero que vocês raciocinem comigo. Quando observamos nosso meio cristão, falando sobre pecados. Normalmente, a gente trata alguns pecados, mesmo essa relação sendo errada e equivocada, mas tratamos alguns pecados como pecados, assim, terríveis, hostis, né? Então, geralmente são pecados, por exemplo, sexuais, são pecados que envolvem o corpo contra o corpo do outro, pode ser um assalto, um assédio, enfim. Pecados mais visíveis, como pecados de lideranças, enfim. Nós taxamos esses pecados como aqueles pecados terríveis. E, infelizmente, ao fazermos isso, estamos esquecendo que em nossa vida cotidiana, nós praticamos uma série de pecados que, infelizmente, não taxamos como. Na verdade, muitos deles são, vamos dizer assim, pecados com potencial de destruição incrível na nossa vida.
E um deles é a desobediência. Meus alunos vão lembrar, com relação a falando sobre o que eu falei antes, não estabelecemos essa comparação entre pecados. Afinal, pecados são situações diferentes, não comparamos coisas diferentes. Só que cada pecado ele possui relação com o outro. Existe também um estudo em relação aos tipos de pecados. E se pudéssemos estudar um pouco e analisar o pecado e a desobediência, veríamos que a desobediência é uma grande mãe dos pecados em si. Essa vida desagradável a Deus. Tanto que lembrem sobre a questão do pecado original. Lembrem que antigamente não, na época de Adão e Eva, o que realmente concretizou o afastamento do ser humano para com Deus foi o pecado original. E percebam que o pecado original a gente pode resumir bem a uma desobediência que Eva e Adão tiveram para com Deus. Essa desobediência concretizou esse afastamento, essa vida agora que o ser humano teria, escolhendo caminhos contrários aos caminhos propostos a Deus. Tudo isso podemos resumir em uma questão de desobediência. Então perceba o peso que a desobediência tem para com o mundo espiritual. E perceba que normalmente nós, como cristãos, taxamos alguns pecados como terríveis e esquecemos de coisas como a desobediência ou a mentira, que estão cotidianamente em nossos dias, mas que não observamos. E por causa disso, elas vivem dentro de nós. E nós passamos a viver uma vida imunda como esses fariseus viviam, mesmo lavando as mãos externamente. É muito bom falar sobre essa questão do pecado original, porque ele explica bem o quanto a desobediência é algo pesado para com a vida cristã. Foi a desobediência que instituiu esse pecado original. E é a desobediência que todos os nossos dias, normalmente, geralmente, nos afasta de Deus. Como um exemplo disso, para a gente continuar essa discussão, eu queria que vocês... Deixa eu só colocar aqui de volta. Ok. Eu queria que vocês abrissem em 1 Samuel, o capítulo 15. Vamos ler sobre uma passagem de Saul, uma passagem bem conhecida, muito conhecida, que é melhor obedecer do que sacrificar. Todo mundo conhece a passagem, mas lembrem do que eu falei para vocês. Quando estamos discutindo sobre coisas bíblicas, precisamos saber o contexto daquilo que estamos discutindo. Não adianta começarmos discussões e debates imensos, teológicos, sem entender o contexto da passagem que nós estamos trazendo nessas discussões. Se não entendemos esse contexto, algo está errado, precisamos voltar. O contexto dessa que eu vou ler para vocês é... Saul, ele, por direcionamento de Deus, ele entende a necessidade de atacar um certo povo, os amalequitas. E Deus, no início, é bem claro com Saul, quando ele fala, não somente ataque, destrua tudo o que tem deles. Só que Saul, em desobediência a isso, não destrói completamente, inclusive, sob a justificativa de querer oferecer sacrifícios a Deus, ele pega alguns animais e oferece e tal. Sabemos que tem toda uma questão material por trás. O exército de Saul também ficou com coisas dos amalequitas. E essa desobediência aflige o coração de Deus ao ponto de usar o profeta Samuel para ir lá para Saul e revelar o grande pecado que ele teve. Não somente revelar, como também criticar e exortar Saul. E aí vem esse versículo, esse contexto do versículo 22 do capítulo 15, que eu vou ler com vocês. Samuel, porém, respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. É muito interessante essa passagem, tem algumas coisas para falar com vocês sobre isso. A primeira, com relação à obediência, é melhor do que o sacrifício. Normalmente, lembre da discussão que ele estava tendo com relação aos fariseus. Normalmente, a gente estabelece costumes e tradições para a gente produzir obras, e a partir dessas obras, ou esforços nossos humanos, meramente humanos, tentar agradar o coração de Deus com isso, ou achar que nós estamos vivendo uma vida agradável a Ele por causa disso que fazemos.
Só que lembrem o que os fariseus faziam. Pô, externamente eles estavam demonstrando isso, mas internamente eles não viviam uma vida de obediência a Deus. É muito... Percebam a relação dos fariseus. Olhe bem, tempo de Jesus. O pulo do tempo. Pulo temporal que eu estou propondo a vocês aqui. Tempo de Jesus para com o tempo de Saul. Tempo de Samuel. Lá atrás na história dos judeus. Então perceba. Quando Saul, ele desobedece à questão do mandamento de Deus, sabemos que, na verdade, Deus estava entendendo uma vida por trás daquela desobediência, uma vida inteira de desobediência de Saul para com Deus. E aí Samuel ele fala, acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que obedeça a sua palavra? Ou seja, você acha que Deus tem prazer nessa obediência externa e hipócrita que você propõe viver, assim como os fariseus viviam? Pelo contrário, Deus ele se agrada de obediências verdadeiras, inclusive internas. Porque externamente você está lavando as mãos, Saul, mas internamente você está podre. Externamente você quer demonstrar que está oferecendo a Deus sacrifícios. Está fazendo aquilo porque ele quer aquelas obras, porque quer agradar a Deus com aquilo. Mas internamente aquilo não é verdadeiro em você. Essa é uma grande relação entre os que os fariseus faziam e o que Saul estava fazendo. E é muito importante aplicar isso em nossas vidas. Porque às vezes corremos nos nossos trabalhos para com Deus, fazemos isso, fazemos aquilo, jurando que estamos vivendo a vida agradável a Deus. Só que internamente nós estamos obedecendo Ele em vários princípios. A nossa vida é uma vida interna imunda. Claro, não revelamos isso às pessoas e, portanto, ninguém percebe, não é algo visível, né? Porque a desobediência normalmente não é algo tão visível quanto, por exemplo, um pecado, sei lá, você mata alguém, um homicídio. Mas perceba que a obediência ela tem por trás essa capacidade de fazer com que você externamente se revele uma vida, entre aspas, agradável a Deus, mas por dentro você está completamente imundo. Você está com uma vida totalmente rebeldia para com a vontade de Cristo na sua vida. E inclusive há outra discussão quando ele fala assim, no versículo 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Gente, é muito importante isso. Por que ele faz esse parâmetro entre pecados? Ele não chega a comparar os pecados dizendo que são a mesma coisa. Claro, não é a mesma coisa. São situações diferentes. Mas perceba que ele traz assim, naquela época, lembrem que eu falei com vocês no início de que nós, hoje, taxamos muitos pecados como terríveis, nós meio que escolhemos os pecadões e deixamos de lado os pecadinhos. Os pecadinhos a gente não discute, que é o que todo mundo faz todo dia, não é mesmo? Mas aí a gente faz essa relação muitas vezes. Em Israel também era comum essa relação, só que em Israel era muito mais comum a gente trabalhar com pecados como feitiçaria, porque era um costume pagão entre os povos que estavam influenciando Israel. Por causa disso, eles taxavam a feitiçaria, não somente a feitiçaria, mas também a idolatria, que era algo também recorrente na história de Israel, na história judaica. Esses pecados como aqueles pecados horrendos, aqueles pecados que maltratavam, vamos dizer assim, o coração de Deus. E por causa disso, enfim, deveríamos estar sempre fugindo. Só que quando Samuel fala isso, de que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, ele está dizendo, olha, vocês taxam tanto a feitiçaria e a idolatria como os pecados horrendos e não entendem que tanto horrendo quanto eles é uma desobediência. É uma vida de desobediência. Perceba a verdade imensa que atrás desse versículo. É muito importante, porque isso critica as nossas atitudes e os nossos pensamentos de achar que certos pecados são pecados que precisamos atentar e nunca fazer, e esquecer que tem pecados cotidianamente que estão na nossa vida, que estão apodrecendo nosso interior. Esquecemos deles porque taxamos eles como menos importantes de se atentar. Isso é muito nocivo à vida de um cristão. E é importante eu tratar aqui com vocês sobre o quanto a desobediência ela é algo... Lembrem, a desobediência pode ser resumida como um pecado original. A desobediência em si é aquilo que gera os outros. É a partir da desobediência para com a vontade de Deus ou para com Deus que você pratica caminhos que não estão agradáveis a Ele, que não agradam a Ele, ou seja, pecados. Então, é muito importante, é realmente muito importante essa passagem. E a partir disso, inclusive, a lição ela traz como um exemplo e eu quero trazer como uma outra linha de discussão para passar para o segundo tópico, que é a questão de Ananias
e Safira, desculpem. Ananias e Safira é um outro exemplo de desobediência cristã que tivemos. Está lá em Atos, eu vou abrir para vocês, só que eu não vou ler tanto quanto eu li aqui a passagem de Saul, tá bom? Só que, eita, abrindo errado, desculpem. Atos capítulo 5, tá bom? Novamente o contexto disso, antes, Lucas está retratando em Atos uma série de atitudes que os cristãos primitivos estavam tendo, com relação a compartilhamento de bens, a humildade e a preocupação cristã com os outros. Então, a questão do repartir, né? Do compartilhamento, da vida em comunhão que os primeiros cristãos estavam tendo. E nesse contexto surge um homem chamado Ananias e sua esposa Safira, que alega ter vendido na questão de uma propriedade, só que, e dedicado a partir disso aos apóstolos, para que eles pudessem repartir assim como os bens, o dinheiro que surgiu a partir dessa venda, só que ele toma para si parte desse dinheiro. Então perceba, não sei se vocês estão entendendo a mesma relação disso com relação à saúde. Ananias e Safira, eles partiram de uma coisa, teoricamente, externamente boa, eles queriam repartir, eles venderam para repartir, só que eles tomaram para si parte daquele dinheiro. Então, por fora, eles estavam querendo mostrar uma vida, vamos dizer assim, uma atitude obediente para com a ordem que Deus estava dando aos cristãos primitivos. Mas, por dentro, perceba a completa desobediência que Ananias e Safira estavam tendo para com Deus. Esse é um outro exemplo que a gente pode taxar, inclusive, tanto que na passagem, quando Pedro percebe isso, pelo Espírito Santo ele induz, ele fala: Ananias, você permitiu que o Satanás enchesse seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade. Ela não lhe pertencia, não é mesmo? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Perceba que a desobediência que Ananias teve aqui, ela é muito relacionada à questão de mentir a Deus, de tentar enganar o Espírito Santo. Voltando à mesma discussão. Quando lavamos as mãos nas frente das pessoas, jurando que estamos vivendo uma vida totalmente agradável e obediente a Deus, mas por dentro não estamos vivendo isso, nós não estamos somente enganando os seres humanos, mas estamos tendo essa proposta de tentar enganar o próprio Espírito Santo que habita entre nós e vê o nosso interior e sabe que o nosso interior está imundo, completamente imundo e completamente divergente desse nosso exterior santinho, vamos dizer assim, certinho. Quando na verdade nós somos pessoas podres por dentro, estamos vivendo uma vida de desobediência para com Deus. Falando sobre essa questão de desobediência, a gente entra então em como seria então uma vida em obediência a Deus, não é mesmo? E aí eu entro com a discussão que eu estava tendo com vocês sobre a relação entre obediência e adoração. Perceba, nós estávamos falando de pessoas que eram hipócritas, exemplos na Bíblia, hipócritas. Exemplos na Bíblia que traduziam pessoas que tomavam atitudes para mostrar que estavam sendo obedientes, mas que, na verdade, por dentro não estavam sendo obedientes. Isso traduz muito a relação entre obediência e adoração. Porque se formos pensar o que é adoração, a gente lembrem, adoração não é somente o canto em si que a gente faz na igreja, não é mesmo? A adoração em si é uma vida na qual, eu gostei muito da lição porque ela trata assim, atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade grande de Deus, que é Deus do céu e da terra. E a gente pode ampliar isso, a ideia de adoração, como uma vida em si, que reconhece essa grandeza de Deus, mas não somente reconhece, como também se propõe a espelhar isso, partilhar isso para as pessoas, da grandeza e da glória de Deus. Perceba o quanto é radical essa questão, essa perspectiva de adoração. Entenda, a vida inteira, estou tratando a vida inteira da pessoa como uma vida em adoração a Deus. Ou seja, não é apenas a parte exterior, não é apenas aquilo que eu estou mostrando aos outros, mas sim todo o meu ser em adoração a Deus. Talvez, quando não entendemos que obedecer a Deus, em outras palavras, está muito relacionado à questão de adorar a Deus em sua completude, vamos dizer assim, com todo o seu ser, quando não entendemos isso, erramos da forma como essas figuras que eu falei para vocês na Bíblia erraram.
Não entendemos que a obediência a Deus não está apenas em praticarmos leis e coisas que, inclusive, advêm muitas vezes de nós humanos, leis humanas, costumes e tradições humanas. Quando entendemos que a obediência a Deus não se restringe a isso, mas está se falando, vamos dizer assim, se refere a uma vida inteira por trás de adoração a Ele, de obediência completa a Ele, de uma consagração e entrega plena da sua vida a Ele, talvez não, né? Com certeza nós não iremos cair nesse abismo e erro que essas pessoas caíram. É muito interessante falar sobre a questão de que a obediência está relacionada à questão da adoração a Deus. E como uma indicação literária para vocês, eu queria trazer aqui Discipulado, de Bonhoeffer. Desculpa não saber pronunciar alemão direito, tá? Foi mal. Esse livro Discipulado, ele é muito conhecido por temas como, por exemplo, a graça barata, enfim, que traduzem um pouco sobre a vida do cristão após essa conversão. O discipulado que o Evangelho traz com relação à nossa vida de cristão. Mas no livro há um capítulo que fala sobre obediência e é muito interessante porque eu não consigo ler esse capítulo e resumir para vocês todo esse capítulo. Mas ele fala sobre a questão de quanto a obediência ela pode ser muito ligada à concretização da fé que você tem para com Deus. Então, assim, infelizmente, na humanidade em si, é muito recorrente isso, de taxar a fé como algo tão abstrato ao ponto de não poder se relacionar conosco. Claro, entendemos que a fé trata sobre coisas sobrenaturais. Por causa disso, não vamos conseguir restringir o sobrenatural a experiências naturais, a experiências físicas. Né? Por causa disso, não podemos pegar Deus e colocar em papéis ou em campos de visão humana, enfim. Mas, quando entendemos que a vida em obediência, ou seja, lembrem, a obediência está relacionada com a adoração. Então, a vida em obediência como prova de que você está tendo essa vida em adoração completa a Deus, isso em si, de acordo com o autor do livro, ele traz essa reflexão de que isso pode ser uma grande manifestação da fé em si em você. A fé deixa de ser algo tão abstrato, o discipulado de Cristo na sua vida deixa de ser algo tão idealizado e passa a ser algo concreto, diário na sua vida. Porque você está propondo essa obediência. É muito interessante, eu indico muito esse livro a vocês, que vocês possam ter um contato com ele um dia, eu espero. É muito interessante porque, normalmente, quando estamos vivendo essa vida nossa, não atentamos para essa questão da obediência. E, pelo fato de não atentar para essa questão da obediência, nós não vivemos uma vida profunda no Evangelho. Vivemos uma vida superficial. Vivemos uma vida em que lavamos as mãos externamente e não entendemos que o chamado de Deus é para coisas mais profundas. É para uma vida inteira em obediência e adoração a Ele. E que essa obediência e adoração concretiza essa fé que nós temos em Deus. Essa vida e essa crença no sobrenatural que nós temos, que nós escolhemos. Por fim, meu Deus. Por fim, meu Deus, por causa do horário, desculpem. Por fim, eu queria tratar com vocês o terceiro tópico. Eu não sei se vocês estavam pensando que eu saí um pouquinho da ideia de família cristã, mas para que vocês não pensem isso, eu vou falar com vocês sobre um pouco essa questão da obediência aos pais e às mães. Na verdade, eu não vou falar para vocês. Em todo momento, quando estávamos falando sobre a questão da obediência, isso deriva a partir da situação de obedecer aos pais e às mães. Por que, então, tratamos a obediência ao pai e à mãe como vamos dizer assim, como um mandamento cristão? Inclusive, se vocês não dá tempo de abrir aqui e ler com vocês, no caso, mas já tenho aqui separado, lá em Êxodo, um dos mandamentos, no capítulo 20, versículo 12, trata sobre honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Na carta de Efésios, quando Paulo escreve, ele traduz isso no capítulo 6, quando ele fala que a honra ao teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem e tenhas longa vida na terra. Às vezes a gente pensa que Deus ele simplesmente elegeu esse mandamento, vou colocar esse mandamento como promessa, aleatoriamente. E não entendemos a profundidade que traz através disso. Perceba, eu estou colocando a obediência ao pai e à mãe como algo tão, vamos dizer assim,
que agrada tanto a Deus ao ponto dele trazer uma promessa, inclusive, nisso. Perceba, o que a obediência ao pai e à mãe representa para com o evangelho? Quando obedecemos aos nossos pais e nossas mães, por trás disso, nós estamos obedecendo a Deus. E perceba, a obediência está ligada com a adoração. Ou seja, se você obedece a seu pai e sua mãe, você está traduzindo uma vida em adoração a Deus a partir daquilo. E lembrem que o nosso propósito de vida em si, o que nos faz permanecer vivos todos os dias, é a adoração a Deus, a proposta de adoração a Deus. Por causa disso, quando você obedece seu pai e sua mãe, você está concretizando aquilo que eu falei para vocês sobre a questão da obediência como a concretização da fé em você. Então você está concretizando essa fé nos seus dias. E não somente isso, como também você está vivendo uma vida obediente e em adoração a Deus. Não é à toa que Deus elegeu esse mandamento como um bom mandamento para prometer essa vida longa às pessoas que o cumprissem. Então, para fechar nossa discussão, depois de falar toda essa questão da obediência, eu quero que vocês apliquem a obediência à situação do pai e da mãe. Quando sua mãe manda você fazer alguma coisa, sei lá, arrumar o seu quarto, ou o seu pai pede para você lavar o prato que você utilizou no almoço, porque, não sei, está muito ocupado, não consegue lavar naquele momento. Não entendam isso apenas como um mero cumprimento daquilo que seu pai e sua mãe estão falando. Mas entendam como uma honra. E entendam que quando vocês honram seu pai e sua mãe, por trás disso vocês estão concretizando aquela discussão da obediência que a gente tratou aqui nessa aula. Vocês estão concretizando e mostrando que internamente vocês vivem uma vida em obediência e adoração a Deus. Em adoração a Deus. Olha o quanto a obediência ao pai e à mãe traduz uma situação incrível para o Evangelho. Uma situação que não trata apenas, não é tão pontual em si, fazer o que o pai pediu, o que a mãe pediu. Não é pontual, mas sim traduz uma amplitude de pensamento acerca da obediência cristã, reflexão acerca da obediência cristã, e o quanto isso demonstra verdadeira vida de obediência e adoração a Deus. Por isso que a lição ela trata. Estamos parando esse domingo, o dia que você estiver vendo esse vídeo, estamos parando, vou falar domingo, enfim. Estamos parando esse domingo para falar sobre obediência, sobre pai e mãe. A importância se dá justamente por causa disso. Porque quando obedecemos nosso pai e nossa mãe, nós estamos concretizando uma verdadeira vida de obediência a Deus, aos mandamentos dele, não somente isso externamente, mas internamente, adorando através disso. Para fechar essa aula, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre... Eu sei que a Tia Cati está fazendo algumas dinâmicas com vocês com relação a como podemos aplicar essa lição praticamente nos nossos dias. Bem, eu acho que já deu para entender aqui o que eu quero que vocês façam. Percebam atitudes e ações que seus pais propõem você a fazer. Não as faça apenas... Eu desafio vocês a fazerem elas, com certeza, mas... a fazerem elas não pensando nessa perspectiva restrita de apenas fazer o que estão mandando. Só porque, enfim, a Bíblia mandou. Ou meu pastor disse que é para fazer. Ou eu estou aqui falando para vocês que é para fazer, que é um mandamento bíblico. Não pensem restritamente dessa forma. Mas entendam o quanto você está adorando a Deus e o quanto você está concretizando essa vida em obediência a Ele através dessa ação que você está tendo para com seu pai. Ou para com sua mãe. Pensem sempre nisso quando estiverem obedecendo eles, obedecendo ordenanças e, enfim, pedidos que eles fazem a vocês. Tá bom? Eu desejo a todos que essa discussão ela não se encerre aqui, mas que vocês possam pensar e refletir muito acerca da obediência cristã. É uma discussão muito ampla, não consigo trazer ela em 30 minutos apenas, mas eu acho que a gente conseguiu ponderar sobre alguns pontos interessantes. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, contatiem alguém aqui da organização desse vídeo. Essa dúvida vai chegar a mim e a gente vai poder construir mais conhecimento com a ajuda da graça e da iluminação de Deus. Fiquem bem. Estou muito feliz por ter vindo até aqui com vocês compartilhar sobre um tópico tão legal que é a obediência no meio familiar e, por trás disso, toda a reflexão sobre obediência cristã. Vida em adoração através da obediência. Até mais.